tarde a todos. Prazer sempre muito grande estar aqui nesta casa que é um só tempo, templo de oração, escola, hospital de fraternidade, ponto de reunião de tantos corações e de tantas mentes bem intencionadas na ideia de conhecer a doutrina espírita e vivê-la na sua profundidade. É sempre um prazer retornar aqui, encontrar amigos tão caros, né? Eu espero que quando eu desencarnar eu encontre tantos amigos assim. Não tenham pressa, não são vocês, né? Mas quando eu chegar do lado de lá, eu espero que eu encontre um grupo de amigos tão grande como esse que eu encontro aqui, com a frequência que venho aqui, que tenho a grata satisfação de sempre ser muito recebido. A casa é muito receptiva, e esse acolhimento nos deixa mais tranquilos para que realizemos um trabalho que dê sentido para o nosso propósito de aqui comparecer. Eu escolhi hoje uma passagem narrada no livro de Lucas, e somente no Evangelho de Lucas, uma passagem que não aparece nos demais evangelhos. Eu queria até ter projetado para vocês aqui a versão cinematográfica já dessa passagem, né, da visita de Jesus à casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus provavelmente descia de Cafarnaum, no sentido de Jerusalém, né? Vamos lembrar aqui que na época da Palestina, né, a Palestina do tempo de Jesus, ao norte do estado palestino estava a região, a província da Galileia, né? A Galileia ao norte, onde ficava Nazaré, onde ficava Cafarnaum, que talvez foi a cidade onde Jesus mais viveu. Era uma grande cidade do norte. Descendo no sentido do sul, no meio do estado da Palestina estava Samaria. Os samaritanos tinham algumas diferenças com os judeus, né? Nós já ouvimos isso na história contada por Jesus do bom samaritano. E mais ao sul, onde ficava Jerusalém, onde ficava Belém, onde ficava Jericó, era a província da Judéia. Então Jesus vinha descendo de Cafarnaum, já tinha passado pela Samaria. Na Samaria ninguém hospedava judeu à época, né? Dada essa inimizade, era difícil conseguir hospedagem, um judeu conseguia hospedagem numa cidade ali da Samaria. Então, mais ao sul, já entrando na província da Judéia, antes de chegar em Jerusalém, Jesus provavelmente passou pela estrada de Jericó. Jericó fica a poucos quilômetros de Jerusalém, mas mais perto ainda do que Jericó estava uma aldeia chamada Betânia. Era tão perto de Jerusalém que é como se a gente saísse daqui, Jerusalém, e fosse até a Vila Xavier, seria Betânia, né? Coisa de 3 quilômetros ou pouco mais. Era uma aldeiazinha, praticamente um distrito de Jerusalém. E ali morava essa família de amigos de Jesus, que já haviam acolhido Jesus outras vezes, e que entrou para a história dos evangelhos, porque foi lá na Betânia que Jesus ressuscitou Lázaro. Esse mesmo Lázaro, amigo de Jesus e irmão de Marta, provavelmente a filha mais velha dessa família, e Maria. Essa Maria, irmã de Marta, não tem nada a ver com a Maria de Magdala, não tem nada a ver com a Maria, mãe de Jesus. Era um nome comum, Maria. Maria e Marta moravam ali, né? Então Jesus, que havia passado pela Samaria e numa conversa com os doutores da lei, contou a história do bom samaritano, que é narrada no Evangelho de Lucas um pouquinho antes, quase no mesmo capítulo. Logo na sequência, Lucas traz esse relato curtinho, são 5 versículos que eu vou ler para vocês. Estando em viagem, entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor
escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando por fim, disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Olha só essa passagem que Lucas não identifica aqui, que essa Marta e Maria eram as irmãs de Lázaro. Lázaro não aparece na história. Lucas sequer diz que a aldeia era Betânia. Nós chegamos a essa conclusão porque essa mesma família aparece no Evangelho de João também, com um relato dos mesmos personagens. Então nós concluímos que essa Marta, essa Maria, eram as irmãs de Lázaro. Vejam que a hospedagem de Jesus, a recepção de Jesus, é feita por Marta. Por Marta. Mas imagine o que seria receber na sua casa alguém já conhecido no país, conhecido na região. Não sabemos se isso aconteceu antes ou depois da ressurreição de Lázaro, mas Jesus já era uma figura proeminente. Então era normal que Marta quisesse recebê-lo da melhor forma possível. Recebê-lo com uma mesa melhor, com uma comida diferente, com um acolhimento. Era normal. Jesus estava com os seus discípulos, não estava sozinho. Mas assim que entrou ali na casa de Marta, continuando a conversa que provavelmente já vinha tendo com os discípulos, continuou a contar as suas histórias, provavelmente uma parábola, e Maria, impressionada com a figura de Jesus e sedenta de ouvir aquelas palavras, sentou ali junto com os discípulos para ouvir. Enquanto isso, Marta continuou na correria para atender a todos. Chegou uma hora que ela começou a se incomodar. Poxa, mas essa minha irmã é muito folgada. Eu aqui trabalhando feito doida para atender esse pessoal todo e ela sentada lá, não fazendo nada. Será que não está vendo que eu estou nessa correria? E para não ser dura com a irmã, ela, ao invés de se dirigir à irmã, ela se dirige a Jesus. Senhor, o senhor não está vendo que eu estou aqui aflita com as coisas? Pede para minha irmã me ajudar. E aí vem uma resposta, acho que é até por isso que Lucas não quis identificar muito, porque parece até que foi uma grosseria de Jesus. Jesus falou assim: não, Marta, você está se inquietando com muitas coisas, está muito agitada. Não desprezou o serviço de Marta, o trabalho de Marta, não desmereceu o trabalho de Marta, mas fez com que Marta enxergasse que naquele momento a coisa mais importante era estar sentada ali com ele. Que a comida ficasse para depois, que a correria ficasse para depois. Quem de nós, recebendo Jesus em pessoa na própria casa, não queria ficar ali atento ao que ele falasse, aos pés dele para saber o que ele falava? Mas Marta, bem intencionada, querendo ajudar, servir, continuou o seu trabalho. Pode parecer à primeira vista que essa passagem de Jesus meio que desmereceu o trabalho. Puxa, mas a outra estava trabalhando, ela não estava fazendo, estava perdendo tempo, ela não estava desdenhando da presença de Jesus, ela não estava se ausentando dali apenas por desconsideração. Ela estava ali servindo, estava correndo com as coisas para que Jesus fosse ainda melhor recebido. Mas quando Jesus chama a atenção para algo que seria mais importante, algo que de Maria não seria tirado,
Marta talvez tivesse revisto um pouco a sua atitude. Puxa, é mesmo. Pode até parecer que eu me ocupando com outras coisas, acabei deixando a coisa mais importante de lado, que era ouvir o que Jesus falava. Essa passagem nos chegou pelo relato de Lucas e teve um impacto muito grande nas exegeses bíblicas, no estudo dos relatos bíblicos. Sempre no sentido de que Marta representa ali o nosso mundo material, as nossas preocupações cotidianas, a nossa correria, esse agito da gente querer fazer as coisas, às vezes até exagerado, enquanto que Maria simboliza com a atitude dela o espírito que busca prioritariamente o alimento da alma, não o alimento do corpo, que prioriza a escuta da palavra, a conexão com o divino. Marta acabou representando então o mundo, Maria a espiritualidade. Jesus, olha, mais uma vez, não condena Marta, simplesmente nos convida a uma reflexão sobre o que realmente é essencial a todos nós que somos espíritos imortais. Imortais. Estamos transitoriamente na matéria, num período de escolaridade, de aprendizado, de crescimento. O que nos importa fazer aqui? O que realmente é essencial nessa minha experiência? O que é que eu devo priorizar? Qual é a minha melhor parte? O que é que eu devo tomar como a melhor parte? Se eu não me atento para isso, eu corro o risco de cometer o erro que Marta cometeu, de me preocupar demais com afazeres que não são ilegítimos, são às vezes, na maioria das vezes até necessários, mas que não podem drenar todo o nosso tempo, todos os nossos minutos, todo o nosso empenho, toda a nossa força, toda a nossa inteligência, apenas com essas coisas que o mundo nos reclama e nos cobra com força. A doutrina espírita nos chama atenção para isso. Se somos espíritos imortais numa experiência terrena, não podemos viver aqui como se simplesmente um dia fôssemos morrer e terminar para sempre, porque queremos então aproveitar esse tempo com os gozos da vida, com os prazeres da vida rapidamente, porque ela passa muito rápido. A doutrina espírita nos diz: não, isso é só uma etapa da sua existência, a sua existência continua, ela segue em frente. Eu corro o risco, se não me atento para isso, de inverter esses valores, e começar a deixar que aquilo que é transitório se sobreponha sobre aquilo que é eterno. O que é que nós podemos, de partida, olhar na cena de Marta e Maria? A procura por um ponto de equilíbrio. Encontrar o ponto de equilíbrio que nos dê o coração de Maria e as mãos de Marta, para que a gente consiga esse ponto de ponderação entre as nossas atividades cotidianas, que são muitas e das quais nós dependemos, para aquelas que são espirituais e que às vezes a gente deixa passar sem se atentar. Essa é a dificuldade e é isso que nós vamos refletir hoje aqui, que eu queria refletir com os senhores, com as senhoras, para que a gente tenha inclusive algumas dicas, algumas sugestões do que é que nós podemos fazer no sentido de aprimorar o nosso crescimento espiritual e não apenas as nossas preocupações materiais. Eu olho para a humanidade hoje, de uma maneira geral, e percebo que nós temos pelo menos alguns grupos muito distintos que nos identificam qual é o foco, qual é o cerne das suas preocupações. Eu vou chamar o primeiro grupo de mendigos espirituais.
mendigos espirituais. O que é isso? Pessoas que ainda estão preocupadas demais com o hedonismo, com a preocupação de viver, de gozar a vida, com os prazeres da matéria, com os prazeres da sexualidade, com os prazeres da fortuna, com os prazeres da beleza, com os encantos que vão passar. Todos esses vão ficar por aqui. Não iremos levá-los. Nenhum. Aquilo que acumulamos de riqueza, a boa casa, o bom carro, o excelente celular, vai ficar para alguém. Aquela maquiagem importante que você comprou importada, que não consegue nem falar o nome dela, vai ficar para alguém. E provavelmente para alguém que não sabe nem para que usa, é capaz de jogar fora. Aquelas coisas todas que você passou correndo a vida agitada para acumular. Aquelas coisas que te desgastaram tanto, que boa parte do que você produziu com elas, você usou comprando remédio. Gastou com a sua manutenção ou com a recuperação da sua saúde. Que contradição que a gente vive. Nós nos matamos de trabalhar para conseguir dinheiro que a gente gasta para curar a doença que nós mesmos geramos. Uma contradição doida. Mas ainda nessa área dos mendigos espirituais, eu encontro um grupo de pessoas numa situação muito pior ainda, porque não é só o excesso de trabalho. São pessoas que caíram no vício, são pessoas que caíram nos excessos da droga, do álcool, pessoas que se perderam, não conseguem se encontrar, não conseguem ver um sentido qualquer para a vida, se ocupam de futilidades o tempo todo. Vejam hoje o consumo exagerado das redes sociais. Pessoas que passam o dia rolando os feeds sem propósito nenhum, absorvendo conteúdos totalmente supérfluos, comparando a sua vida com a vida de pessoas que se dizem idealizadas e que na maioria das vezes mentem para você. Você se comparando a uma ficção. Uma busca constante por uma validação externa. Viver em função de curtidas, de comentários, de aprovação dos outros naquilo que eu postei, naquilo que eu coloquei, ao invés de cultivar algo mais saudável para a sua autoestima, para a sua autenticidade. Quanta futilidade, quanta perda de tempo. Uma procrastinação crônica, sempre adiando as coisas, adiando metas importantes, adiando o início de um estudo. Está aqui mais uma proposta para quem quer iniciar um. Que não fique só no propósito, está aí. Você pode fazer da sua casa pela internet. Se você quer vir presencialmente, tem aqui estudos, segunda, terça, quarta-feira, não é isso? Quase todo dia. Todas as casas espíritas da cidade têm momentos de estudo. Vai procrastinando isso com atividades que são irrelevantes. Perde horas e mais horas e mais horas com maratonas de séries, com jogos sem fim. Acreditem se quiser, um estudo da USP mostra que a média de tempo nas telas do brasileiro é, por dia, 9 horas e meia. A média, 9 horas e meia, queimadas, rolando o celular, vendo o Facebook, se desagradando, dando indireta nos outros, postando cutucões, lendo mentiras, polêmicas políticas, que não levam absolutamente nada. Você escolhe um grupo, um lado ou outro, daqui a pouco os dois estão juntos e você está com cara de bobo. Perdendo tempo com uma futilidade que nada nos acrescenta espiritualmente. A perdição dos jogos, agora até legalizados. Jogos nas mídias. Recentemente, o Estado de São Paulo publicou uma matéria mostrando que 35% dos brasileiros
que apostam nas plataformas digitais estão endividados. Estão endividados. 90% dessa população é gente de baixa renda, não tem dinheiro para comer e está endividado com o jogo. Quanto tempo gasto? Esse número do endividamento dobrou em um ano. De outubro do ano passado para outubro desse ano, duplicou o número do endividamento em jogos. Um consumismo desenfreado. Somos bombardeados por uma mídia que quer nos fazer comprar, que nos passa sempre uma ideia de obsolescência, que aquilo que você tem já ficou velho, está defasado, você precisa trocar, pegar um mais novo. Sempre na correria da compra, do consumo, acreditando que a felicidade está na compra de itens materiais. Deixando completamente de lado valores como a simplicidade, como a gratidão, como o propósito de vida. O grupo dos nem estuda, nem trabalha. 24% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos, praticamente um quarto da população, cerca de 9 milhões de brasileiros, segundo estudos da OCDE, nem trabalham, nem estudam. Conclusões, pesquisa publicada este ano, colocam o Brasil como o quarto país com a maior população desses jovens, dos chamados nem. A quarto, nós só perdemos para Colômbia, África do Sul e Turquia. Brasil é o quarto país que mais tem população desocupada, completamente desocupada. Sem nenhum propósito de vida, não sabe o que vai fazer da vida, não tem nem ideia. Conversando com um desses jovens, eu preocupado dizia para ele, puxa, mas você não percebe que você está perdendo tempo na sua vida? Aí ele fala assim, não, o universo proverá. Meu Deus! Onde está esse universo que vai prover o seu futuro sem você se mexer? Sem você se conscientizar, sem você se dar conta do que é que tem que fazer na vida. Sem nenhuma atividade, só pela sorte. Só pela sorte. Como se o universo tivesse uma força para premiar a inércia, a omissão, a negligência daqueles que acham que a sorte vai cair dos céus. Que desespero isso. Tem aqueles que estão nessa situação, não é nem por opção própria, é verdade. Alguns por força das circunstâncias familiares, políticas públicas que não dão muito certo. Não são todos eles culpados dessa situação, mas são vítimas dessa situação também. E isso não muda a consequência, o desfecho dessa história. De como é que eles podem enxergar sentido, propósito, direção para a sua vida. Esse primeiro grupo. Esse primeiro grupo, claro, não vou nem comparar a Marta, seria uma ofensa a Marta. A Marta trabalhava. Por isso que eu preferi chamá-los aqui de mendigos espirituais. Esses correspondem àquela estrada, na parábola do semeador, aquela porção da estrada que recebe a semente e é incapaz de brotar qualquer coisa. Estrada batida, dura. Não é sequer a pedregosa com espinhos. É a porção do caminho. Não frutifica nada ali. São pessoas que não acreditam em Deus. Desdenham disso. Debocham dessa ideia. Acham que religião, que espiritualidade é coisa para gente fraca. É coisa para gente iludida. É coisa para gente idosa. Essa que é a ideia. Desesperador. Saber que isso tudo, gente, começa dentro da nossa casa. Porque às vezes descuidamos na criação dos filhos para lhes passar noções de espiritualidade, de valores que estão além desses da matéria, com os quais eles são bombardeados todos os dias. Todos os dias. Requisitam deles aquilo que o mundo valoriza. E Jesus nos lembra, meu reino não é deste mundo. O reino de Deus nasce no
coração das pessoas, não no bolso. No coração das pessoas. Não no armário. Não no estoque de coisas. Não nas lojas. Nasce no coração das pessoas. E às vezes a gente esquece disso. Vai deixando com que os filhos sejam meio criados, recebendo uma educação por osmose. Aquilo que assimilam do que conseguirem achar. Vão levando. E lá na frente a gente se surpreende com uma geração que não valoriza absolutamente nada do que é espiritual. Nada. E não fica só na desconsideração dos valores espirituais. Até outros valores que fazem parte da sua formação profissional, educacional, também são desconsiderados. Eu leciono numa universidade há mais de 30 anos, com jovens da faixa de 18 a 30 anos, mais ou menos, a maioria. A cada ano que passa, eu percebo que aumenta significativamente o número daqueles que não querem nada com nada. Alguém paga a faculdade dele, ele vai lá, sequer na aula ele fica. Não dá importância alguma. Ele acredita que ele vai levando ali de qualquer maneira, lá na frente ele vai sair com um diploma, e esse diploma vai fazer uma mágica na carreira profissional dele. Preocupante. Imagine uma formação dessa, não é só na área do direito, que é a minha área, mas na área da saúde, por exemplo. Que médicos nós teremos, que engenheiros nós teremos, que enfermeiros nós teremos, que biólogos nós teremos, com essa mentalidade. É preocupante. Na segunda categoria, eu vou pensar aqui na superprodução material. Agora já não é mais o sujeito que não trabalha, não quer nada com nada. Esses trabalham demais. Todos nós precisamos de uma ocupação material para nos manter, para manter as nossas famílias. Todos nós cumprimos papéis. Papéis de pai, papéis de mãe, papéis de provedores. Todos nós temos dívidas a cumprir, custos de vida, habitação, alimentação, vestiário, etc. Todos nós temos. E tudo isso, evidentemente, tem um preço. E nós precisamos trabalhar para cumprir essas obrigações. Ótimo! Uma das 11 leis morais que a doutrina espírita nos traz, terceiro livro do Livro dos Espíritos, terceira parte do Livro dos Espíritos, terceiro capítulo, lei do trabalho. O que é o trabalho para a doutrina espírita? Toda ocupação útil é trabalho, nos dizem os espíritos. Toda ocupação útil. Ótimo. Precisamos, devemos trabalhar. Estamos cumprindo uma lei moral quando trabalhamos. Estudos de psicologia organizacional, de saúde mental, apontam, porém, que pelo menos 30% dos brasileiros podem ser classificados como aquilo que os americanos chamam de workaholics. Sabe o que é isso? É o sujeito viciado em trabalho. Ele é exagerado. Ele não pensa em outra coisa. Ele passa o dia trabalhando, chegando em casa, ele esquece da família, das relações, tudo, ele continua trabalhando. Durante a noite ele sonha com o trabalho. Nas horas que consegue dormir, porque isso é uma fábrica de insônia, são trabalhadores compulsivos, há uma compulsão para trabalhar. Sentem-se culpados, ansiosos quando descansam. Se param, parece que estão perdendo tempo. Não, eu preciso continuar, eu preciso fazer. Negligenciam por completo a vida pessoal, a saúde, os relacionamentos, não conseguem se desligar mentalmente do trabalho. Trabalham desesperadamente. Isso pode parecer muito produtivo. Pode parecer que isso é gerador de receitas, gerador de divisas. Mas isso, mais do que comprovado pela ciência, é uma das principais causas do estresse, das depressões,
das insônias, dos problemas cardiovasculares, excesso, pessoas que não conseguem achar um meio termo. Agora com o home office, com essa hiperconectividade das pessoas, essa dificuldade de separar a vida pessoal e a vida profissional virou um abismo. Aumentou demais, demais. As empresas, os ambientes corporativos aplaudem esse tipo de profissional. Aplaudem. Para eles é geração de mais e mais e mais receitas. Para o empregado é uma roda viva de geração de mais e mais e mais doença. E as pessoas não se tocam, não percebem que estão desgastando a vida delas, esmirilhando a vida delas numa roda que as esmaga, sem se preocupar em absoluto com outros valores, valores que não vão passar, porque esses todos, aquilo que você produzir para a empresa, aquilo tudo que você fizer que enriqueceu o seu patrão e que ele vai te aplaudir, talvez te dê o prêmio de operário do ano, aquilo tudo vai ficar aí. Nem o seu patrão vai ficar com ele, porque ele também vai embora. Nem você, nem aqueles que aparentemente estão se enriquecendo com isso, nenhum deles, porque são valores transitórios, passageiros. E chega lá em determinado ponto da vida, eu olho para trás, no retrovisor da vida e falo, meu Deus, queimei a minha vida inteira me esfalfando nisso, me arrebentando nisso, para quê? Com qual finalidade? Eu vou me dirigir a Jesus e vou falar, Jesus, pede para alguém me ajude, pede para que alguém me ajude. E Jesus vai nos responder, pois é, você esqueceu da melhor parte. A melhor parte ficou para trás. Claro que não fica apenas nos workaholics, não é só nesses exagerados. Todos nós temos desculpas demais para dar. Desculpas demais. O Janete, um filósofo brasileiro, tem um livro que ele meio que esquadrinha o tanto de mentira que a gente conta para a gente mesmo. É uma coisa impressionante. Quanta mentira contamos para nós mesmos. Não tenho tempo, não posso, logo eu vou começar, depois que eu aposentar. Olha, brasileiro falando depois que eu aposentar. Quem disse que você vai aposentar? Quando os meus filhos crescerem, um pouco mais à frente eu vou fazer, no ano que vem eu vou começar. Chega na passagem do ano, faz um monte de propósito. Ah, esse ano eu vou começar o estudo na casa espírita. Esse ano eu vou pegar firme, vou desenvolver melhor o meu senso de espiritualidade. Vou começar a examinar melhor as minhas próprias atitudes. Vou me reformar, a reforma íntima, etc. E depois, mas quando der tempo. Porque por enquanto eu estou aqui empenhado nesse projeto, nesse outro, agora me apareceu essa oportunidade, eu não posso perder. Vamos dando desculpas para nós mesmos. Na literatura espírita, nós temos um relato muito interessante do irmão Jacó, que voltou para contar para o Chico Xavier como é que foi a vida dele, a transição da vida dele na obra Voltei. Nós sabemos hoje que o irmão Jacó era Frederic Figner, o dono da Odeon, o homem que trouxe para o Brasil o gramofone, trouxe para o Brasil o disco de vinil, o homem que trouxe para o Brasil a máquina de datilografar, coisas lá no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, novidade total. Teve uma experiência profissional com Thomas Edison, um estrangeiro, veio para o Brasil, enriqueceu no Brasil, até acordou em determinado momento para a existência da doutrina espírita, passou a ajudar muita gente, ajudou muito a Federação Espírita, deixou até um legado financeiro para as obras de Chico Xavier, mas quando desencarna,
se dá conta de que tinha desgastado muito da sua vida com os projetos materiais e muito pouco com os projetos espirituais. Ele olha para si mesmo, percebendo que cada espírito que estava ali, desencarnado como ele, todos se juntando numa praia, no Rio de Janeiro, numa praia, para subir em conjunto, todos desencarnados naquele mesmo dia. E ele olha para alguns e vê que as pessoas completamente desconhecidas, algumas que ele nunca tinha ouvido falar, tinham uma luminosidade diferente. E ele olhava para ele mesmo e tinha vergonha, porque a dele parecia de um vagalume. O que é isso? Por que eu não tenho essa luz? Foi demorar para perceber, puxa, olha, investi muito pouco no meu crescimento espiritual. Muito pouco no meu crescimento espiritual. Quisera eu pudesse retomar, voltar. E aí vem a doutrina espírita e diz: felizmente você vai ter novas oportunidades, mas não queime as que você já está tendo, aquelas que já lhe foram concedidas. Na parábola do semeador, essas pessoas, que eu acredito que seja a grande maioria de nós, são terrenos da pedra, do espinho ainda, que acolhem a semente com certo propósito. Puxa, olha que grandiosa que é essa mensagem, que importante, que vibrante que é essa doutrina, que consoladora que é. Mas depois os afazeres do dia a dia, as preocupações, as tribulações da vida, como dizia a canção antiga, roda a vida, a roda viva, vai nos passando por cima e a gente vai deixando de lado e a semente não floresce. Tinha até terreno para florescer, mas não floresce, vai murchando. Eu tenho percebido, e talvez eu toque aqui num ponto polêmico, que esse excesso de trabalho material, às vezes acontece nas entidades religiosas, inclusive nas casas espíritas. Vejam, o que é preocupante nisso? Pessoas que às vezes trabalham muito na casa espírita, muito, ocupando-se com uma coisa, com outra, com manutenção, etc., mas esquecem da espiritualidade pessoal, vão deixando de lado. Gente que acha que já conhece tudo, já está bom. Eu escutei de um confrade nosso outro dia: pô, você não quer participar do nosso estudo? Olha, para te dizer a verdade, eu já sei tudo isso aí. Já sei tudo isso aí, conheço tudo já. Eu falei, fiquei impressionado, porque eu falei, puxa vida, eu estudo essa doutrina espírita faz uns 40 anos, mas eu tenho uma convicção tão grande de que eu não sei nada, eu sei tão pouco, aprendeu gatinhando nisso. Alguém tem a convicção de que já sabe tudo. Vamos lembrar lá de Sócrates: só sei que nada sei. Perigo. Pessoas que às vezes, a pretexto de fugir de outros compromissos, às vezes da família, às vezes de alguém da família, às vezes de algum dilema pessoal, pula de cabeça nas atividades materiais das entidades religiosas, inclusive da casa espírita, mas esquece das espirituais. Se ocupa apenas com os afazeres, com as coisas do dia a dia. Claro, temos que ter quem se preocupe também, mas não pode ser só isso. Trabalhador da casa espírita não pode ficar só no material. Tem que tomar consciência de que o estudo é uma obrigação, tem que fazer sempre. Não deixar de estudar, não. Acabou um livro, começa outro. Acabou uma turma, vai para outra. Acabou num dia, vai para outro dia. Temos que ter essa consciência, porque senão nós corremos esse risco de superproduções materiais, hiperproduções espirituais, dentro de uma casa espírita. Temos que ter esse cuidado. O equilíbrio da vida espiritual, a descoberta do que é essencial, é objeto de uma escuta interior, de olhar para si mesmo, de perceber que meios eu posso usar para ter essa afinidade, essa intimidade com Deus. Usar esse silêncio como um espaço sagrado. O silêncio da sua casa, o silêncio do seu travesseiro, o silêncio da sua prece, seja ela prece mecânica
pelo menos você faz, seja ela principalmente a prece meditada, a prece espontânea, a prece que nasce do coração, a prece que nos retoma Maria como símbolo da alma que se abre à luz. Lembrem também que só a contemplação não é satisfatório. Estaríamos num outro extremo, num outro erro. O Livro dos Espíritos nos lembra, lá na questão 657, que aqueles que vivem apenas uma vida contemplativa, nós temos inclusive congregações religiosas que se dedicam a isso, se isolam do mundo, vivem isolados, completamente isolados no mundo. Às vezes fazem inclusive o voto pelo silêncio, nem entre eles se conversam, vivem isolados. É um proveito? Nos diz a doutrina espírita, não, porque se não fazem o mal, tampouco fazem o bem. Não vão trazer proveito algum. É uma vida pessoal inútil para a humanidade. Talvez ainda que se concentrem na prece, mas vai ser muito pouco, porque apenas a prece não vai resolver os problemas da humanidade. Então também, a vida meramente contemplativa, só dedicada a isso, esquecendo do trabalho, também não nos adiantaria. Temos que achar, portanto, o ponto de equilíbrio. O Martins Peralva, um escritor espírita, diz assim: o coração de Maria e as mãos de Marta, servir com amor como Marta, buscar a luz interior como Maria. Esse ponto de equilíbrio é que nos traz essa dificuldade. Uma, de um lado, representando esse mundo de urgências, de tarefas, de preocupações, Marta, e Maria representando um espírito que busca o alimento da alma, o alimento espiritual. Vamos tentar achar aqui algumas aplicações práticas para o nosso desenvolvimento do que significa escolher a melhor parte hoje. Eu sempre tenho procurado, nas conversas que eu tenho, nos diversos centros espíritas por onde eu passo, achar soluções que são práticas, que não fiquem apenas num evangelismo improdutivo. Alguma coisa que eu olhei, entendi e achei muito bom, mas de prático não sobrou nada para mim. Eu sempre lembro de um dos sermões do padre Antônio Vieira, que ele, comparando dois pregadores lisboetas, em Lisboa, ele começa dizendo assim: olha, eu vou falar desses dois, mas eu não vou dar o nome deles, porque mais à frente eu vou desequipará-los. É o seguinte: na pregação de um, eu saía de lá muito contente com ele, e na pregação do outro, eu saía de lá muito descontente comigo. Eu quero ser a figura número 2. Eu quero que você saia daqui incomodado, espinhado, falando: puxa vida, é mesmo, eu preciso mudar alguma coisa. Ótimo, porque sem esse incômodo, sem essa tomada de consciência, você não muda. Você vai continuar a sua vida no mesmo ritmo que ela vem. No mesmo ritmo que ela vem. E não é isso que nos interessa pela lição do Evangelho. O que é que nós podemos fazer? Vamos dar algumas sugestões. Algumas sugestões. Algumas que eu já consegui incorporar na minha vida, outras que eu também estou tentando. Me esforço. Crie momentos de pausa e de reflexões no seu cotidiano. Crie momentos. Ache momentos para você parar. Para você ficar com você mesmo. Se não conseguir ter uma concentração maior numa prece, numa oração, pense em Deus, pense numa paisagem, pense na luz, pense na figura de Jesus. Pacifique o seu coração diante do atropelo do mundo. Faça pausas diariamente, mais de uma vez por dia. Pare. Faça a sua prece sincera nos momentos que você puder. Peça no trânsito, na parada do semáforo, por aquele sujeito que deu aquela fechada em você. Ore por ele.
Por aquele sujeito que você vê sempre ali, rodeando, pedindo, entregando panfleto. Se você não puder dar nada, ore por ele, peça por ele. Você está investindo na sua espiritualidade. Dedique-se a uma leitura edificante. Olha o tamanho da literatura espírita. Páginas maravilhosas para se ler. Quer ter uma ideia do que você vai encontrar do lado de lá? Estão aí as obras de Chico Xavier, psicografadas por Chico, ditadas pelo Espírito André Luiz. Uma coleção inteira, mais de 10 livros, chama A Vida no Mundo Espiritual. Conta detalhes de como são as coisas lá. Você não tem curiosidade de saber? Você acha que você não vai para lá? Não tem curiosidade de saber como é que as coisas são? Não tem aquela história corrente, fora da doutrina, que ninguém voltou para contar? O cara voltou para contar em 10 livros, 12 livros. Só dessa coleção, tem outros livros dele ainda. Você recebe mensagens espíritas, guarde aquela mensagem, leia mais de uma vez durante o dia. Leitura fácil. Esses livros de Humberto de Campos, por exemplo, psicografados pelo Chico, histórias curtas, contos e crônicas. Contos e crônicas do além-túmulo. Curiosíssimas, até bem-humoradas. Começa lendo uma página. É muito, lê meia. Uma página por dia, um contozinho por dia. Adquira o hábito da leitura das obras espíritas. Das obras fundamentais, um trechinho do Evangelho. 2 ou 3 questões do Livro dos Espíritos, que são só perguntas e respostas. Ache um tempinho para investir no seu patrimônio espiritual. É o único patrimônio que você vai levar com você. É o único, o resto vai ficar tudo aqui. Quanto você está investindo nele? Reflita sobre o seu modo de vida. Lute contra as suas imperfeições. E isso já será um sinal enorme de que você está se tornando espírita de verdade. Porque a doutrina espírita nos diz que reconhece-se o espírita não é pela auréola da santidade. Reconhece-se pelo esforço que faz para lutar contra as suas más tendências. Se a minha má tendência é um vício, se a minha má tendência é o excesso de telas, se a minha má tendência é a maledicência, é o descontrole da minha língua, lute com isso, ferozmente com isso. Vá se descobrindo. Ninguém se muda se não se conhece. É o conhece-te a ti mesmo. Inscrito lá na Grécia Antiga, no oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo, que Sócrates retomou. É preciso se conhecer. Tem um roteiro para isso no Evangelho segundo o Espiritismo. O roteiro do homem de bem. Capítulo 17 do Evangelho. Tem lá um roteiro. Quer se identificar com o homem de bem? Segue aquele roteiro lá. Vê o que significa o homem de bem e o que é que você se identifica com ele. Ou quanto falta para você se identificar com ele. O homem de bem. Está lá. Capítulo 17 do Evangelho. Priorize o estudo do Evangelho. Nós não conseguimos viver intensamente se nós não conhecemos a literatura espírita. É um manancial de coisas, porque Kardec conseguiu submeter a fé à razão. Daí porque temos a doutrina espírita como a fé raciocinada. Conheça, interesse-se por estudar. Algumas pessoas falam assim, mas eu estou muito fraca de leitura, eu não consigo ler nada. Olha, as pessoas hoje têm técnicas para fazer isso. Levam a mensagem de uma maneira muito fácil. É tranquilo você aprender. O que é que precisa? Dedicação de tempo. E tempo é uma questão de escolha, de preferência. Você é que vai determinar no que é que você vai usar o seu tempo. Se você vai continuar usando na roda viva, na engrenagem que esmaga tudo, ou se você vai investir um pouquinho mais na sua espiritualidade, no seu crescimento espiritual, no seu crescimento como um ser eterno, não como quem vai passar por aqui transitoriamente. Ache um tempinho para o Evangelho no lar. Trechinho do Evangelho, uma prece,
uma leitura de um trechinho do Evangelho, um comentário com quem está participando com você. Ah, mas lá em casa ninguém quer fazer. Faça sozinho, mas não deixe de fazer. Ache um dia da semana e um horário para você fazer o Evangelho. A sua casa vai ser abençoada nesse dia. A espiritualidade atenta, lembre, tem espíritos para todo lado, dentro da sua casa também. Estarão atentos à sua meditação, à sua reflexão. O ambiente energético da sua casa vai melhorar só com isso. Só com isso. Tem gente que acredita que vai melhorar o ambiente energético se ele botar fumaça em casa, se ele defumar a casa, se ele passar um cheiro de alguma coisa. A doutrina espírita nos fala desses amuletos. Os espíritos debocham, dão risada disso. Sabe o que é que mexe com eles? Aquilo que sai do seu coração. Aquela onda fluídica energética positiva, isso abraça todos que estão ali. Se são espíritos obsessores que estão atrapalhando o seu ambiente do lar, eles vão ser conscientizados, isso vai começar a melhorar. Espíritos bons serão atraídos ali, vão acolhê-los também. Faça o Evangelho no lar, que é remédio, chama evangelioterapia. Evangelioterapia. Assuma o compromisso de fazer, escolhe que dia, que horário, de preferência, repita sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário. Ótimo, você está investindo no seu patrimônio espiritual. Dedique-se ao serviço ao próximo, qualquer serviço, um serviço voluntário, um serviço na casa espírita, um serviço numa comunidade de periferia, um serviço num órgão público que você possa ajudar em alguma coisa, principalmente se já te sobra tempo, melhor ainda. Para aqueles que não sobram, ache um tempinho para fazer isso. Pessoas que já se curaram de depressões profundas, apenas quando começaram a se dedicar a alguém, a cuidar de alguém. A dedicação para o outro, o chamado altruísmo, sair de você e ir ao encontro do outro, é remédio. É remédio. É remédio para os seus males físicos, é remédio para os seus males psíquicos. Ache um tempo para se dedicar a qualquer tipo de trabalho voluntário. Valorize os encontros espirituais, como esses, de vir aqui, de receber o passe, de receber a água fluidificada, de participar da comunhão espiritual. É diferente de você estar sozinho em casa. Se todos nós somos energias e estão aqui, vibrando positivamente, isso se torna um foco energético, uma pilha energética que te recarrega. Então é importante você participar de uma comunidade, seja ela qual for. Aquele que tem um princípio religioso já está um passo além, porque ele já percebeu que existem valores que são imateriais e mais importantes do que aqueles que no dia a dia ele é obrigado a perseguir. Já ganhou, já se adiantou. Os exemplos inspiradores que nós temos disso, desse tipo de vida, são inúmeros, inúmeros. E não é só no meio espírita. Vou lembrar algumas figuras aqui. Figura de Francisco de Assis, a figura do doutor Bezerra de Menezes, a figura de Kardec, pessoas que perceberam um significado para a vida e se empenharam ali. Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Meimei desencarnou com 24 anos. 24 anos, e essa mulher deixou um exemplo de vida com 24 anos. Você imagina se ela tivesse vivido 90? 24 anos naquela encarnação. Um espírito de luz, que com 24 anos deixou exemplo para muita gente. E depois voltou através das mensagens passadas através do Chico. A figura de Divaldo Pereira Franco, uma pessoa que se dedicou tanto ao altruísmo, à ajuda, principalmente de crianças, à educação, que percorreu o mundo inteiro divulgando a doutrina. Será que essa gente não percebeu aqui no dia a dia que elas poderiam ficar milionárias? Que elas poderiam ficar famosas apenas porque eram ricas, proeminentes, muito bonitas? Foi a beleza que fez a diferença para elas? Foi a riqueza que fez a diferença para elas? Nada disso. São reconhecidas até hoje
Não foi pelo trabalho material que desenvolveram intensamente, foi pelo trabalho espiritual. O resto veio por consequência. Aliás, Jesus nos lembra disso com várias frases. A mesma lição que Jesus passou no episódio de Marta e Maria. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Lembra dessa frase? É a mesma ideia. A mesma ideia colocada por Jesus. Outra frase de Jesus: deixai os mortos que enterrem os seus mortos. Quem são os mortos que vão enterrar a morte? São aqueles que não acordaram para a vida. Estão aqui, vegetando na matéria. Levam essa vida fisiológica apenas. Esses são os mortos. Que enterrem os seus mortos. Outros como eles. Acorde você. Para que não aconteça com você o que aconteceu com eles. Para que não se percam na trajetória da vida. Meu reino não é deste mundo. A mesma lição deixada para Marta e Maria. Atente-se para realidades que são do meu reino, acima desse reino que querem construir aqui. Esperavam um Messias dominador. Um Messias que afastasse os romanos dali, que retomasse o poder temporal. E Jesus veio falar: meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. E é esse reino que nós estamos procurando. Esse reino que se desenvolve, como eu disse, no coração da gente. Eu quero terminar com uma outra frase de Lucas. No mesmo capítulo 10, onde aparece o relato de Marta e Maria. Bem-aventurados os olhos que veem o que vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, e quiseram ouvir o que vocês ouviram, e não conseguiram nem ver e nem ouvir. Somos abençoados, temos a oportunidade de ver, de conhecer, de ouvir esse manancial da doutrina espírita, que pode revolucionar a nossa vida e dar a ela um sentido. Que seja essa a nossa reflexão e que a nossa vida seja agora reformulada a partir desses princípios. Se conseguirmos fazer isso com 5%, já terá sido um avanço. Muito obrigado pela atenção de vocês.